Nesse evento a gente vai tentar aprofundar nosso conhecimento, e esse evento ele acontecerá inicialmente agora, no primeiro semestre, mas ele voltará a acontecer de tempos em tempos. E esse evento ele tem como objetivo a gente se aprofundar em alguns assuntos que são importantes para a igreja, seja em um nível de conhecimento teórico, para que a igreja tenha aquela posição firme, ou seja, no nível de conhecimento prático. Por exemplo, a gente vai estudar, provavelmente, nesse mesmo modelo, a questão da escatologia e outros assuntos importantes a gente vai estudar de tempos em tempos. E o primeiro assunto selecionado foi as doutrinas da graça, foram as doutrinas da graça. Esse tema, ele diz respeito ao que é chamado de calvinismo, e a gente vai entender isso melhor à medida que os estudos passarem. Então, irmãos, o que acontecerá nessas noites é o seguinte: nessas noites a gente vai ter momentos de estudo e também momentos de interação. Excepcionalmente hoje e no domingo, nós vamos ter duas palestras. Uma palestra introdutória a respeito de algumas perguntas cruciais relacionadas ao tema, e depois uma palestra que o irmão Felipe vai ministrar, que é relacionada à história das doutrinas da graça. Nós veremos, por meio do nosso estudo, que o calvinismo ou as doutrinas da graça, eles são definidos por meio de 5 teses ou 5 pontos. Baseados nessa informação, durante cada uma das próximas noites, quinta, sexta e sábado, a gente vai estudar um destes pontos e o seu desdobramento para a nossa vida e para a nossa fé. E no domingo a gente vai estudar os 2 últimos na EBD e no culto de adoração. Então o culto de adoração ele também vai ser especial no domingo, ele vai ter esse molde aqui mais parecido com uma aula. Então, irmãos, cada palestra aqui, cada tempo, ele vai ter um intervalo. Inclusive hoje a gente vai ter um intervalo. Vamos ter um momento de palestra, período de intervalo, um segundo momento de palestra e, por fim, um breve momento de perguntas e respostas. Esse breve momento vai acontecer posteriormente a tudo. Então, eu acho que vocês vão pegar direitinho a dinâmica à medida que os dias forem passando. Então, vamos iniciar o nosso estudo, e para isso eu gostaria de convidar aqui à frente quem? O Felipe mesmo, para distribuir as apostilas. É assim, infelizmente não foi possível a gente terminar a impressão de todas as apostilas, então eu peço que tu entregue para quem estiver em casal apenas uma apostila. Tem 16 aí, então tenta organizar. Todo mundo vai receber, amanhã virão as restantes. Então, você pode acompanhar aí ao lado do seu parceiro ou da sua parceira. Isso vai se organizar amanhã. Pronto. Sobraram quantas aí? Aí vem o John e o Edson Ivo, logo, logo. Aí. O John e o Edson Ivo, então, todo mundo estão servidos. Né? Então, vocês podem abrir aí as suas apostilas. Então, só para que fique mais claro, abram aí na página 3, no sumário. Na página 3 da apostila de vocês. Vocês vão ver aí. Página 3 da apostila, está aí o sumário. Então, o nosso cronograma vai ser o seguinte: hoje nós vamos ver os 2 primeiros capítulos da apostila, amanhã nós veremos o segundo, sexta-feira o terceiro, sábado o quarto e domingo os 2 últimos, ok? Então, abra aí sua Bíblia, sua apostila, no capítulo 1, e eu gostaria de pedir que alguém lesse essa primeira frase aí, que vai estar logo na página 4, a frase do Charles Spurgeon. Eu pessoalmente acredito que não seja possível pregar Cristo e ele crucificado, a menos que estejamos
Pronto, irmãos. Antes de desenvolver essa frase e as implicações dela, só um pequeno parêntese aqui explicativo. As palestras, em geral, elas vão ser acompanhadas de um tempo de perguntas e respostas. Então, a ideia é que esse seja um tempo mais objetivo do que interativo. Então, você pode até se manifestar, mas isso não vai ser tão estimulado no momento da palestra. Excluindo-se esta palestra que eu vou dar agora, porque ela não vai ser acompanhada de um tempo de perguntas e respostas. Então, se alguém tiver algum comentário pertinente, poderá fazer, mas a gente vai tentar se deter no tempo aqui de 50 minutos. Então, irmãos, essa frase aqui do Spurgeon, ela é bem conhecida. E o que ele diz nesta frase aqui é algo simples e elementar. O que ele vai dizer é que o calvinismo, ele é um sinônimo para evangelho. E, posteriormente na sua vida, Spurgeon, ele nega esta frase e ele entende que esta frase ela não é correta. Por quê? E eu coloquei essa frase para implicar justamente isso. Porque o calvinismo, ele descreve o evangelho, mas ele não é, de fato, o evangelho como um todo. Então, o que a gente vai aprender nestas semanas não é um evangelho que é exclusivista, de modo que alguém que crê diferente não é um salvo. Mas o que nós vamos aprender nestas semanas, ou nesses próximos dias dessa semana, e vamos continuar aprendendo à medida que o tempo for passando, é a ideia de que nós vamos ter aqui uma descrição do evangelho, do processo de salvação, que compreendemos ser a correta, mas que não pode ser chamada de evangelho. Então, essa primeira frase aqui, eu coloquei para ser criticada. Então, vamos entender melhor esse todo aqui, por meio desse capítulo 1, por meio dessas perguntas cruciais no estudo das doutrinas da graça. Antes de estudarmos qualquer assunto, irmãos, sempre existem algumas questões que se apresentam como indispensáveis para a compreensão e assimilação do assunto. Uma das perguntas mais óbvias é: o que é isso que a gente está estudando? Porque eu posso desenvolver o pensamento aqui muito belo, muito bonito, muito rebuscado, mas se o conteúdo ele não fizer sentido para você, eu estarei apenas lançando palavras ao ar. Então, no caso das doutrinas da graça, que é o nosso tema, as coisas não vão ser diferentes. Afinal, esse assunto pode facilmente ser alvo de vários equívocos e erros de compreensão. Dado esse fato, vamos iniciar nossos estudos respondendo a algumas questões cruciais nesse estudo das doutrinas da graça. E a primeira dessas perguntas é: o que são as doutrinas da graça? Nos propomos aqui para estudar durante esses dias este tema. Mas o que é que este tema ele significa? Aqui esse tema faz referência. E essa construção, doutrinas da graça, é aplicada como substituição do termo calvinismo. Esse termo diz respeito à maneira pela qual a fé reformada compreende alguns aspectos da soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia é a doutrina da salvação. Então, o calvinismo ele está em oposição a uma visão chamada de arminianismo. Então, o calvinismo ele é o contrário de uma outra visão muito comum chamada de arminianismo. Essas doutrinas elas surgiram com mais ênfase na história da igreja na época de Agostinho, bispo de Hipona. E eu não vou desenvolver tanto esse ponto, que a gente vai ter uma palestra direcionada a esse assunto. Em meio a debates provocados por Pelágio, o bispo britânico Pelágio, que enfatizava a doutrina do livre-arbítrio e da salvação por obras. Depois, essa ênfase surgiu na época da Reforma Protestante, com Lutero, um monge da ordem agostiniana, afirmando as doutrinas do bispo de Hipona, que dão toda a glória da salvação a Deus. Porém, foi João Calvino e seus seguidores que sistematizaram essas doutrinas mais profundamente no Sínodo de Dort, no que conhecemos hoje como TULIP, um acróstico com a primeira letra em inglês das cinco doutrinas fundamentais acerca de como se dá a salvação do homem. Então, explicando esse parágrafo aqui.
essa questão de como a salvação acontece, ela esteve presente durante toda a história da igreja. Afinal, para que o homem seja salvo, primeiro ele crê para ser vivificado, ou primeiro ele é vivificado para poder crer? Essas questões todas inundaram toda a história da igreja e tiveram picos em que essas questões se tornaram mais relevantes. Um desses picos foi o debate de Agostinho contra Pelágio, em seguida Lutero contra Erasmo, e depois João Calvino e os seus seguidores, como clímax geral dessa história, o Sínodo de Dort, e vocês vão daqui a pouco compreender todos esses temas. Mas resumindo, as doutrinas da graça, elas são um sinônimo do termo calvinismo. E o que é o calvinismo? O calvinismo é uma visão que compreende a salvação do homem de uma determinada forma. Isso é resumido em 5 afirmações gerais a respeito da salvação. A primeira dessas afirmações é a depravação total. Como é em inglês? Alguém se arrisca? Está aí na apostila de vocês, página 5, tópico, depois de Calvino aí, tem 1. Como é, pastor Jaime? Rapaz, eu não falaria assim nunca, tão bonito. Pronto. Essa é a ideia de que o pecado atingiu toda a humanidade em Adão, e o resultado disso é que todas as esferas da existência humana estão manchadas pelo pecado e debaixo do pecado. O homem está numa condição de morte espiritual e não é capaz de escolher a Deus. Em segundo lugar, nesta visão, crê-se na eleição incondicional, que é em inglês, pastor Jaime, como? Muito bem, aí ó, vocês estão vendo? Está aprendendo pelo menos a pronúncia hoje. Não aprenderem nada, aprenderá a pronunciar essas palavras em inglês. Então, sendo totalmente depravado, não existe nada no ser humano que o credencie a ser um eleito de Deus. Não há nada no homem que Deus olhe e diga, eu devo eleger esse aqui. A eleição é baseada na livre vontade de Deus. E se você está nesse momento aqui, dizendo assim, pastor, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Não se preocupe, nem se desanime, nem fique desanimado, porque isso é natural. Nós estamos aqui fazendo uma introdução a alguns termos que vão ser desenvolvidos nesta semana. Então, não acho que você tem que sair agora dessa primeira parte entendendo tudo. Não é esse o objetivo, porque senão a gente não faria uma semana de clínica teológica, a gente faria um dia. Então, pronto. Primeiro tópico do calvinismo, total depravação. O homem é mau. Segundo tópico, eleição incondicional. Sendo mau, ao ser escolhido por Deus, o homem não exibiu qualquer qualidade que o credenciasse, de modo que Deus escolheu o homem para a salvação de um modo incondicional. Terceiro ponto do calvinismo, expiação limitada. Em inglês? Pronto. Tendo Deus elegido os seus desde antes da fundação do mundo, Cristo morreu para salvar esse povo. É impossível que Cristo morra por alguém e essa pessoa não seja salva e ainda tenha que sofrer a pena da morte eterna. Quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível. Pronto. Agindo Deus, ninguém impedirá. Aqueles eleitos, ao ouvirem a voz de Deus, graciosamente os chamando, não oferecerão resistência, antes atenderão a esse chamado, desejarão e escolherão a Deus. E por fim, o quinto e último ponto é a perseverança dos santos, em inglês? Muito bem. Aqueles que nascem de novo não podem desnascer, eles serão preservados pelo poder de Deus por meio da ação do Espírito Santo, os selando até o dia da redenção. Então, irmãos, vamos recapitular aqui de um modo bem claro. O que são as doutrinas da graça? As doutrinas da graça são o que as pessoas chamam de calvinismo. Esta é uma crença que se baseia em 5 pilares: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Colocando isso numa narrativa, é assim: o homem é totalmente mau, mas existe um povo que foi escolhido por Deus. Sendo mau, o homem não mostrou ou deu para Deus qualquer razão para que ele fosse escolhido. Pelo contrário, Deus escolheu o homem
incondicionalmente, provendo para o homem uma redenção no seu Filho Jesus Cristo. Redenção essa que foi oferecida somente pelos escolhidos, de modo que Deus ele vai não somente prover esta redenção, mas concretizar essa obra, fazendo com que aquele que ele escolheu chegue até ele por meio de um chamado eficaz, e fazendo esse que chegou até ele perseverar até o dia que se encontrará com ele nos céus. Então, como não vamos ter nenhum momento de perguntas posterior a essa palestra, algum irmão tem alguma pergunta em relação a este primeiro tópico aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Não? Deu para começar a entender? Pronto, deu para começar a entender. Então, nós estamos vendo aqui que existe uma visão chamada calvinismo. Essa visão também pode ser chamada de doutrinas da graça, dependendo do contexto. Essa visão, ela faz algumas afirmações. Mas você pode estar se perguntando, mas pastor, por que a gente está aqui estudando isso? Essa é a segunda pergunta desse nosso estudo introdutório. Qual a importância de estudarmos as doutrinas da graça? Irmãos, esse assunto que eu falei aqui, ele pode parecer secundário, mas na verdade ele não é. De uma perspectiva coletiva, as doutrinas da graça devem ser compreendidas, pois a adesão ou rejeição dessas doutrinas modificarão a interpretação de alguns textos da Escritura, a prática cotidiana da igreja, o ímpeto evangelístico e outras diversas áreas. Por exemplo, vocês já viram o pastor Mateus fazendo um apelo? Não? Vocês já foram em igrejas em que o pastor faz apelo, não foi? Por que o pastor Mateus não faz apelo? Por causa da minha crença nessas doutrinas aqui. Vocês já viram alguém que evangeliza muito? Certamente já devem ter conhecido alguém que evangeliza muito. Pois é, alguém que compreenda as doutrinas da graça pode evangelizar muito e com um propósito claro. Porque muitas das pessoas que muito evangelizam têm uma mentalidade extremamente pragmática, de simplesmente quererem ver pessoas chegando até Cristo a qualquer custo. Então, essas doutrinas aqui, elas modificam muito do que a gente compreende da Bíblia, muito do que a gente compreende da prática e de como a igreja deve agir neste mundo. Isso de uma perspectiva coletiva. De uma perspectiva individual, as doutrinas da graça nos ajudam a viver uma vida cristã segura, pois o nosso Deus está no controle. Além disso, essas doutrinas nos ajudam a observar mais profundamente o grande amor do nosso Deus. Então, essas doutrinas aqui que a gente está falando, e à medida que os dias forem passando, vocês vão compreender isso de um modo mais claro na mente de vocês. Mas elas são muito importantes porque elas modificam toda a maneira pela qual nós enxergamos o Evangelho e como a obra de Cristo se aplica na nossa vida. Então, essas doutrinas, elas não são um assunto secundário no sentido de irrelevante. Elas são um assunto secundário no sentido de não serem essenciais para que alguém seja salvo. Mas elas são extremamente relevantes para a vida na igreja e para a prática cristã. Então, o que é que temos visto até agora? O que são as doutrinas da graça? As doutrinas da graça são pensamento chamado calvinista. Qual a importância de estudarmos essas doutrinas? A importância de estudarmos essas doutrinas é o fato de que elas nos darão uma perspectiva coletiva mais significante e nos darão vários aspectos positivos também, nos darão vários benefícios, numa perspectiva pessoal. Alguma pergunta, comentário até agora? Até agora você não falou nada da revista de Ana. Falei? Não tem ninguém acompanhando não, porque eu nem sei onde é que você está. Pronto. Página 6. Pronto, página 6 tem duas questões. A primeira questão na página 5, eu estou na questão 2. Questão 2. Qual a importância de estudarmos as doutrinas da graça?
Acabamos de terminar esse ponto aí, agora vamos para a terceira pergunta. Pegou aí? Tem um caboclo levantando o outro pelo dedo aí, os dedos. Pronto, é o segundo tópico. Agora vamos para a terceira pergunta. Estamos entendendo o que são as doutrinas da graça, são o chamado calvinismo. Estamos vendo também que elas são importantes de serem estudadas. Agora, vamos fazer uma terceira pergunta. Será que alguém pode escolher não ser calvinista ou arminiano? Alguém pode ler esse parágrafo aí, por favor? A resposta para essa questão é sim, pois alguém pode escolher não se identificar com nenhuma das duas posições. Alguém assim pode assumir uma posição de heresa parcial, o que é chamado de calvinismo de quatro pontos, ou arminianismo de quatro pontos, ou mesmo maniqueísmo. Explicaremos melhor essa questão na aula sobre a soberania de Deus na instrução do Evangelho. Pronto. O que é que nós estamos dizendo aqui? Alguém pode não crer nestas doutrinas que estamos vendo aqui e ainda assim ser um salvo. Por exemplo, vocês já tinham ouvido falar desse termo calvinismo, mas quando vocês se converteram, vocês não tinham ouvido falar disso. Se vocês tivessem morrido naquele dia, vocês teriam ido para o céu. Então não é uma questão de ir para o céu ou não. Existem pessoas que não se definem e nem por isso estão pecando. Elas provavelmente estão muito confusas, mas não estão pecando. Então, é possível que alguém não se defina aqui. Mas o difícil é alguém não responder às perguntas que estes pensamentos trazem. E agora eu vou deixar isso aqui ainda mais claro para você. O ser humano, ele tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio o ser humano? Pronto. Essas doutrinas, elas vão implicar na resposta para essa pergunta. Existe um povo eleito. A Bíblia fala dos eleitos. Existe um povo eleito. Alguém que não é eleito pode ser salvo? Alguém que não é eleito, pode chegar até Deus arrependido e entrar no céu ou não? Será que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas do mundo? A Bíblia não diz que ele morreu por todos? A Bíblia diz que ele morreu por todos. O que é que diz lá em João 3,16? Pronto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho por quem ali? E o que é que temos lá em 1 João 2,2? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, será que alguém é obrigado por Deus a ser um salvo? Será que alguém pode perder a salvação? Pode não? Pode ou não pode? Então, irmãos, essas perguntas aqui, elas vão chegar para a nossa vida de qualquer maneira. Você não vai ter como fugir delas. A única maneira de você fugir delas é você não ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai se deparar com essas perguntas. E qual é a resposta que você vai dar para elas? Você pode escolher um lado, se tornar um calvinista. Pode escolher o outro, se tornar um arminiano. O nosso objetivo nessa semana não é que você escolha um lado, mas é que você chegue a uma conclusão. Chega a uma conclusão que vai mostrar que não é uma questão de preferência, mas é uma questão de assimilação do que a Escritura diz. Mas você pode no final da semana dizer: pastor, eu não sou um calvinista e nem sou um arminiano. Você vai entender isso melhor, esses termos. Você pode dizer isso. Você não vai para o inferno por causa disso. Mas provavelmente você vai adotar uma postura confusa. Porque você pode até dizer que não é, mas a sua resposta, ela vai estar de um lado da história. Ela vai estar de um lado da história. Ainda nessa questão, página 7, devemos tomar cuidado com uma postura negativa em relação à terminologia. Algumas pessoas rejeitam o termo calvinismo ou calvinista não por uma questão doutrinária, mas simplesmente por uma questão de oposição a uma nomenclatura. A esses é importante dizer que toda ciência tem sua linguagem e a teologia não é diferente. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo aqui, de forma mais clara. Irmãos, muitas pessoas vão chegar ao ponto de dizer: não, pastor, mas eu não quero ser nem calvinista, nem arminiano, eu não quero ser nada, eu quero ser crente.
Quando a pessoa faz isso, ela está dando um passo atrás no desenvolvimento que homens de Deus tiveram ou proporcionaram à teologia durante esses séculos. Como assim? Você chega num médico, diz assim: doutor, eu estou sentindo meu nariz escorrendo, tossindo e com febre. O que é que ele vai dizer para você? Que você está com Covid? Talvez. Dependendo, agora está mais fraco. Talvez ele diga agora que é gripe, né? Então o médico vai dizer que você está gripado. Pronto. Mas será que funciona para os médicos comunicarem-se entre si, falar o termo gripe? Não, ele está gripado. Pode até funcionar numa esfera mais geral, mas numa esfera específica não funciona, porque aquela gripe, ela pode ser o vírus da influenza, aquela gripe, ela pode ser a Covid, aquela gripe pode ter uma causa específica. E o desenvolvimento da medicina fez com que as pessoas parassem de chamar aquilo somente de gripe e criassem nomenclaturas que vão abreviar ideias para que se otimize comunicação. Então, na teologia é assim, você dizer assim: rapaz, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu não quero saber de nada disso aí. É você dizer assim: rapaz, homens de Deus se esforçaram para criar termos que vão resumir ideias, e eu vou assumir toda aquela ideia e desprezar aquele termo só porque eu não quero me definir. Então, irmãos, negar uma designação teológica pode fazer mal ao estudo como um todo, gerando confusões e escurecimentos intelectuais desnecessários, pois os termos teológicos são utilizados justamente para sintetizar um sistema ou pensamento mais amplo. Rejeitar isso é andar para trás no desenvolvimento da ciência teológica. Então, você simplesmente dizer: rapaz, pastor, o que o senhor está falando aí não me interessa em nada, é você desprezar a bênção que Deus tem dado a vários homens durante toda a história da igreja, para fazerem que o estudo da Bíblia não seja um estudo de pessoas indoutas, mas que seja um estudo sério, que vai levar adiante o conhecimento, e o acúmulo desse conhecimento vai gerar nomenclaturas que podem ser ou não desprezadas à medida que não refletirem aquilo que nós cremos. Algum comentário ou pergunta nesse ponto? Pronto. Não se preocupem não, que eu sabia que essa palestra ela ia ser mais difícil de engolir, porque nós estamos pegando a mente de vocês e estamos delimitando aqui, criando ali um caminho para depois a gente passar ali para o embelezamento. É igual quando se faz uma estrada. Vocês já viram quando se faz uma estrada, não viram? Primeiro bota as britas lá e é horrível passar por ali. Mas aquilo é necessário para que depois possa ter o asfalto e você possa transitar tranquilamente. Então, isso aqui que a gente está fazendo é importante nesse sentido. Quarta pergunta. Qual é a quarta pergunta nesse sentido? Qual a principal diferença entre o calvinismo e o arminianismo? Alguém sabe qual é? Qual é a principal diferença? Plano de salvação. Como é? Soberania de Deus e a vontade humana. Pronto, irmãos. A resposta para essa questão que eu estou levantando, ela pode repousar na ênfase dos dois sistemas. O calvinismo, ele enfatiza a soberania de Deus em todo o processo da salvação. Mesmo assim, esse sistema não nega a responsabilidade do homem. O arminianismo, por sua vez, enfatiza a liberdade do homem em todo o processo da salvação. Assim, o pensamento arminiano pode cair no erro de amputar a realidade da soberana e livre graça de Deus, ou, para não ferir a soberania de Deus, acaba tendo uma crença inconsistente e contraditória. Então, a diferença desses dois sistemas antagônicos que estamos vendo aqui é sua ênfase. O calvinismo, ou as doutrinas da graça, elas vão focar em Deus na salvação. O arminianismo, ele vai focar no homem e na sua vontade, com o objetivo até de livrar Deus de ser o autor do mal e coisas assim. Quinta pergunta.
Alguém que não é calvinista, alguém que não crê nas doutrinas da graça, é salvo? A resposta para essa questão é sim. Mesmo sendo o calvinismo uma descrição do processo de salvação, uma compreensão diferente desse processo não condena o homem. O homem é condenado por não crer em Cristo. Para boa parte dos cristãos simples, mais genuínos, essas questões podem nunca surgir. Cristo me perdoou, estou salvo dos meus pecados e tenho um relacionamento filial com Deus, são afirmações que manifestam uma fé salvífica, mesmo que a pessoa nunca tenha nem ouvido falar do calvinismo. Esse fato deve nos levar a considerar esse assunto como secundário. Esse fato não deve nos levar a considerar esse assunto como secundário, mas devemos ter humildade e reconhecermos que, mesmo em assuntos importantes, existe um espaço para certo nível de divergência. Então, nós não vamos discutir nesses dias um aspecto que vai redundar em se você é salvo ou não. Existem aspectos na teologia que são assim. Por exemplo, Jesus é Deus? Você dizer que não significa que você não é salvo. Existe uma trindade? Existe. Você dizer que não implica que você não é salvo. Mas agora esse ponto aqui não é uma questão que se você disser que não, você não vai ser um salvo. Mas não compreender esse ponto pode levar a ter uma fé bem confusa. Próxima pergunta. Podemos ter comunhão com alguém que creia diferente? A resposta é que podemos ter comunhão com alguém que não é calvinista. Não devemos alimentar um exclusivismo, pois essa é uma característica própria das seitas. Ainda assim, devemos destacar que não é bom para a igreja não buscar uma unidade nessa questão, visto que uma tolerância exagerada com a visão oposta pode criar uma comunidade sem identidade, confusa, que interpreta a Bíblia contraditoriamente. Então, irmãos, é importante que a gente compreenda o que a gente vai ver aqui. E você talvez não esteja compreendendo os desdobramentos do que eu estou falando aqui, e isso é natural. Mas entenda, você, depois dessas palestras, não deve sair entendendo que você é um crente superior, ou que você não deve ter comunhão com alguém que vai adotar a visão arminiana. Você não deve entender que alguém que creia diferente não é alguém digno de comunhão. Por exemplo, imagine que aqui em Morada Nova tem uma igreja bíblica que se denomina arminiana. Nós poderíamos ter comunhão com essa igreja? Sim, poderíamos ter comunhão com essa igreja. No entanto, para evitar embates desnecessários, por vezes a nossa comunhão deveria seguir um nível de maturidade em que não tocaríamos nessa questão em determinados pontos da nossa tratativa. Mas poderíamos ter comunhão. Pessoas arminianas são salvas, pessoas calvinistas são salvas, pessoas calvinistas podem não ser salvas se não compreenderem verdadeiramente o Evangelho, e o mesmo vale para o arminianismo. Sétima pergunta. Qual as consequências de uma ênfase exagerada nas doutrinas da graça? Uma ênfase exagerada nas doutrinas da graça pode levar o indivíduo a uma condição chamada hipercalvinismo. O que é o hipercalvinismo? O hipercalvinismo é a ideia de que se Deus ele domina tudo e ele manda em tudo, eu não preciso fazer nada. Por exemplo, a gente vai ver aqui que existe uma eleição. Então, se existe uma eleição, eu preciso pregar o Evangelho? O hipercalvinista ele vai acabar caindo na ideia de que não, eu não preciso pregar o Evangelho, não preciso fazer nada, porque Deus já vai fazer. Além disso, muitos acusam os calvinistas de não evangelizarem, e essa é uma acusação ilegítima, porque as doutrinas da graça elas levam as pessoas a evangelizarem, ao evangelismo. No entanto, nós devemos concordar que muitas pessoas que caem nessa ideia do hipercalvinismo, elas acabam não evangelizando, não pregando o Evangelho, porque elas acham que os eleitos virão de qualquer jeito, então elas não precisam fazer nada. Por outro lado, uma ênfase exagerada no arminianismo pode levar o indivíduo ao teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? Alguém sabe o que é isso? O que é o teísmo aberto? O que é teísmo? O que é teísmo? Teísmo. Pronto. O que é ateísmo? Não acreditar em Deus. Então, teísmo é a crença em Deus. Podemos definir assim de modo simples. O que é o teísmo aberto?
é a crença num Deus que não interfere no mundo. Um Deus que escolhe se autolimitar. Por exemplo, vocês lembram daquela época que teve aquele tsunami arrasador, acho que foi 2009 ou 2011, não sei se foi no Japão ou no Haiti. Teve alguns teólogos dessa linha que disseram assim: Deus ele foi pego de surpresa. Ele não sabia que isso iria acontecer. Deus ele está chorando agora as consequências desse terrível mal. Então, a ênfase exagerada na liberdade do homem, que limita a soberania de Deus, pode chegar a esse ponto. Pode chegar também ao universalismo. Alguém sabe o que é universalismo? Todas as pessoas vão ser salvas. Por exemplo, existem pastores que dizem que no dia do grande banquete vai ser assim. Vai estar lá Hitler, ao lado de Saddam Hussein, ao lado da Desi Gonçalves, ao lado de Davi, todos sentados celebrando a vitória de Cristo. Para eles o inferno não existe, todo mundo será salvo. Uma ênfase exagerada no arminianismo também pode levar a pessoa ao liberalismo, que é a total negação do sobrenatural e a ideia de um mundo fechado, onde Deus pode talvez existir, mas não interfere em nada na realidade. Resumindo, todo sistema teológico, se levado ao extremo, pode ser um problema. No entanto, devemos evitar espantalhos e buscar a crença sem excessos. Oitava pergunta. Antes da gente continuar aqui, algum comentário, alguma pergunta? Vocês estão acompanhando? Não espero que vocês estejam entendendo absolutamente tudo agora. Não é esse o objetivo desse estudo, não. O objetivo desse estudo, mais uma vez digo, é delimitar alguns pontos. Então vamos para a oitava pergunta. Qual é a oitava pergunta? Qual é a resposta? Aí. Será, então, nós somos aqui, se aderirmos a esta crença, uma igreja reformada, nos tornaremos uma igreja reformada? Sim ou não? Pronto. Sim e não. O que é, vocês já ouviram essa palavra reformado? Cristão reformado? Casa reformada? Não, não tem nada a ver com casa reformada, não. Sistema reformado é uma perspectiva que vê o todo da Escritura, está muito presente numa denominação específica. Alguém sabe qual é? Os presbiterianos. Então, está muito presente lá. Então, ser calvinista, inicialmente, é o mesmo que se tornar um reformado. Mas isso somente quando a gente olha o que essa palavra significava no passado. O calvinismo, ele era o mesmo que ser reformado, porque ele era a descrição que os reformados faziam de como a salvação acontece. No entanto, no sistema reformado, a crença ela não é tão pequena como... ela não se restringe, à questão da salvação, mas ela é mais ampla e engloba outros pontos, como o aliancismo, o amilenismo e toda uma gama de interpretações e práticas que vão além da soteriologia, como, por exemplo, trocar o batismo pela circuncisão, de modo que o povo da aliança batiza os seus filhos pequenos. Então, ser calvinista, com o passar do tempo, não é mais sinônimo exato de ser um reformado, mas ser calvinista é ser reformado na perspectiva soteriológica, ou seja, no que se crê a respeito da salvação. A evolução da palavra, ela fez com que fosse possível alguém ser calvinista e não ser, a rigor, um reformado. Esse é o nosso caso, visto que nós seguimos uma teologia. Qual é a nossa teologia? Alguém sabe? Qual é a teologia que a igreja bíblica segue? A gente segue uma teologia batista e não presbiteriana, e ainda assim podemos ser calvinistas. Então, ser calvinista é o mesmo que ser reformado, apenas no que diz respeito à salvação. Algum comentário, alguma pergunta? Continuando então, por fim, nona pergunta, que não foi nem numerada, de tão importante que é. Qual deve ser a nossa atitude no estudo das doutrinas da graça? Nossa atitude ao estudarmos as doutrinas da graça deve ser marcada por
humildade intelectual. Alguém pode ler esse texto? Romanos 11:33. Pronto, irmãos. Existem mistérios em Deus que nós não podemos desvendar por inteiro. Isso aqui é uma coisa importante. A gente vai estudar aspectos muito profundos, como a eternidade passada, coisas assim. Mas você não deve entender que nós vamos entender absolutamente cada aspecto do plano de Deus. Não existe como a mente finita do homem compreender a infinitude de Deus. Nós aqui vamos, à medida que os estudos passarem, sermos persuadidos que nós devemos ter uma posição de humildade intelectual. Existem muitas coisas que a gente não entende, existem muitas coisas que a gente não compreende, existem muitas coisas que a gente só vai compreender exatamente com o passar do tempo e algumas somente na eternidade. Então, em todo esse estudo, nosso coração deve estar de joelhos, de modo que a gente diga: Senhor, o Senhor é sábio, tua sabedoria é profunda, e nós só podemos visitar ali a superfície, a parte rasa, porque a profundidade, ela não nos é acessível, profundidade absoluta, porque o Senhor não tem fim. Então, irmãos, quando a gente vai estudar essas doutrinas que a gente vai estudar, nós devemos ter isso em mente. Nós devemos ter em mente que nós não vamos conseguir entender tudo. E talvez você já esteja começando a ver isso agora, nessa palestra. Eu estou falando aqui de coisas complicadas, não estou falando de coisas tão simples de se entender. E, de fato, são assim, senão a gente não dedicaria uma semana inteira para desvendar estas coisas. Mas são coisas possíveis de se compreender, se a gente tiver a mente certa, compreendendo que Deus ele tem muito a nos ensinar, mas que nós devemos ser aprendizes e não mestres diante do Senhor. Além disso, esse estudo deve nos levar a uma humildade relacional. Vocês vão aprender verdades muito profundas, irmãos, nesses dias. Mas isso não vai fazer de vocês alguém melhor do que o irmão que não sabe, ou do que o irmão que pensa diferente. Ser calvinista, crer nas doutrinas da graça, não deve levar o homem à soberba de achar que ele é o melhor, que o outro é burro, que o outro não entende. Nós devemos ter uma postura de humildade relacional para com os nossos irmãos. Devemos dizer: Senhor, nós estamos tendo esta posição, mas sabemos que o Senhor é muito maior do que o que a nossa mente pode postular. Nós devemos chegar para o nosso irmão e dizer: eu tenho essa posição, mas se você crê em Cristo, você é meu irmão, eu vou lhe valorizar e lhe amar profundamente. Em terceiro lugar, nós devemos ter diligência. Nós não avançaremos se não nos empenharmos em buscar na Escritura as respostas para os dilemas que se levantam. Algum comentário? Alguma pergunta? Algum comentário? Pergunta? Não? Irmãos, abram suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo de número 5. E vamos refletir um pouco no que dizem aqui os versículos 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14, vai dizer o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes-vos tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, esse texto aqui, ele é um tapa na cara do nosso comodismo. Porque, irmãos, o que vocês estão tendo a oportunidade de começarem a ver hoje, e verão durante toda essa semana, é o alimento sólido a que o autor aqui vai fazer referência. São as doutrinas que saem do que é básico na fé. E a compreensão dessas doutrinas é uma marca dos cristãos maduros. Mas agora o problema é que a igreja, por vezes, se assemelha a essas pessoas aqui e ela quer leite. O que é o leite? O leite é uma comida leve. É eu dizer para vocês, irmãos, vamos estudar hoje a respeito do fato de Deus ser amor ou não. Será que Deus é amor? Sim, Deus é amor. É óbvio, nós sabemos disso. Vamos estudar hoje o fato aqui, irmãos, de se você crer em Cristo, você vai ser salvo ou não. Isso é óbvio. Sabemos que se crermos em Cristo, seremos salvos. E existe necessidade de estudos nessa direção. Contudo, a gente não pode passar toda a nossa caminhada cristã nessa superficialidade. Além disso, além de ser leve, o leite, ele é fácil de se consumir. Você só tem que levar a sua boca até um recipiente onde tenha o leite e engolir. Você não precisa mastigar. Você não precisa ter o esforço de preparar. Você só precisa receber aquilo. E muitas pessoas têm essa atitude na vida cristã. Então, quando o assunto começa a se tornar um pouco mais complexo, o que elas acabam fazendo é: pai, eu não quero não, dá para mim não. Pessoas assim nunca avançarão. Irmãos, a nossa igreja, ela não pode ficar para sempre no leite, nos fundamentos da fé. Nós não podemos ficar correndo em círculos e retornando sempre para o que é básico. Nós devemos dar um passo mais profundo. E dar esse passo mais profundo demanda esforço. Demanda que você entenda que você não vem para a igreja para que a capacidade do orador ela lhe prenda, mas você vem para a igreja para se esforçar, para se autolimitar de modo que fique concentrado no estudo. Então, irmãos, esse alimento sólido ele vai exigir de você que você não só tome, mas que você mastigue, que você pense, que você leve a sério o que está sendo dito aqui. E eu lhe garanto que o resultado vai ser uma fé muito mais robusta e uma compreensão maravilhosa do que Deus de fato fez por você. Então, irmãos, o estudo dessas doutrinas ele precisa de diligência. Você já viu isso logo nesse primeiro estudo? A gente viu coisas que não são comuns, que são difíceis de entender. Qual é a atitude, então, natural? Deixa isso para lá, amanhã eu nem vou assistir o jogo que vai passar. Pessoas assim não crescem. Então, irmãos, que sejamos diligentes, que essa diligência seja acompanhada de humildade relacional, de humildade intelectual, e que a gente, a partir de agora, estude essas doutrinas, com o objetivo de crescer espiritualmente, de entender o que de fato significa o plano de Deus para a nossa salvação. Respondidas essas questões iniciais, podemos prosseguir para a observação da história das doutrinas da graça. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Não havendo, vamos orar e encerrar esse momento. No final do estudo, se esforce para vir todos os dias. Quando terminar tudo, depois de domingo, leia isso aqui. Leia isso aqui, segunda-feira. Se você vier todos os dias, você vai perceber como o que tem sido dito aqui é significante. Mas até lá, até você ter essa compreensão, assimile, acredite, e certamente Deus fará uma obra na sua vida para que você cresça. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, que é tão grande, muito obrigado por Teu amor, muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Pai, por favor, abençoe a igreja, que a igreja não se deixe desmotivar
pela complexidade do assunto, pelo sacrifício que ele requer de nós, mas que a igreja venha a se esforçar como uma igreja madura, a tentar assimilar esse alimento sólido, de modo que a nossa fé seja fortalecida, a nossa esperança renovada, e que o nosso espírito, Pai, ele se aproxime cada vez mais do Senhor, soberano Deus. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora nós vamos ter 15 a 20 minutos de intervalo e a gente vai retornar para a segunda palestra. Aí vai ter uma merendinha aí, viu? Para vocês se animarem.